Olá a todos, eu estou Margarete Áquila e venho aqui apresentar o curso de Autoconhecimento e Espiritualidade, para vocês conhecerem um pouquinho do conteúdo desse nosso curso, desses nossos encontros que ocorrerão neste ano. Eu já comecei falando sobre Estou Margarete Áquila e vou explicar porque esse é um dos conceitos mais importantes do curso, né, de entendermos que estamos aqui num momento passageiro da nossa existência. O nome do curso, Uma Jornada Mental ao Encontro do Eu. De fato, nós vamos fazer uma jornada, vamos começar a caminhar entendendo como alcançarmos o encontro com o eu mais profundo, né, que é uma grande jornada e talvez muito difícil porque ela cause muitas dúvidas na nossa cabeça. Como é que eu posso estar num estado mais de tranquilidade, um estado de paz e de harmonia? Isso nós dizemos que acontece porque chamamos de expansão da consciência, do estado consciencial do ser humano. E expandir a consciência, ela exige ferramentas importantes de entender conceitos de como eu estou, onde eu estou e para onde eu quero ir, né? Onde eu quero chegar nessa minha jornada evolutiva. Estamos aqui numa grande experiência e precisamos compreender essa experiência, por que ela existe e como fazê-la super interessante e importante, né? Nessa grande oportunidade de estarmos aqui. Atualmente, as doenças psíquicas e emocionais, acredito que no século XXI será a principal doença incapacitante do planeta Terra. Muitas pessoas que a gente chama de sair do seu centro estão ficando doentes com ansiedade generalizada, ou com depressão, ou com tristeza, melancolia, ou com falta de sentido mesmo e propósito na sua vida. Isso se deve muito porque não entendemos que caminho seguir, como usar a nossa mente a nosso favor. E nós temos essa condição de fazer isso agora. Nos últimos 150 anos, a ciência da mente, que é uma das mais novas ciências que começaram a existir no planeta, ela veio justamente para entender como a nossa cabeça funciona. O nosso cérebro, do jeito que está, ele vem assim há 50 mil anos, então é um cérebro bastante jovem, que a gente chama do cérebro triuno, em relação ao cérebro reptiliano, um cérebro muito antigo, que trata muito das nossas defesas internas e de sobrevivência. Ganhamos condições fantásticas nos últimos 50, 60 mil anos no nosso cérebro, mas pouco sabemos como usar essas ferramentas. E é justamente isso que nós vamos explorar, como fazer com que a nossa mente faça o que precisamos que seja feito, como podemos gerenciar a nossa mente de maneira inteligente para alcançarmos aquilo que queremos. E eu não digo isso só a nível material, mas eu digo como alcançarmos a paz interna, a plenitude, alcançarmos o nosso propósito, dar significado para que a nossa vida seja feliz hoje e não amanhã ou sabe Deus lá quando. Então a proposta é de expandir a nossa consciência e conquistar uma liberdade que só pode ser uma liberdade interior. Hoje somos bastante escravos das nossas emoções, dos nossos desejos, somos escravos do que acontece em torno de nós e dependemos disso para dizer se o nosso dia vai ser bom ou se o nosso dia vai ser ruim. E a ideia é conquistar essa liberdade interior para que, independentemente do que acontece fora,
eu possa me sentir bem dentro de mim, dentro das minhas expectativas. Muita gente pensa que agora é momento de deixar a vida rolar solta como ela deve ser e deixar com que a vida nos leve. Na verdade, não, é um momento de resistência, um momento de compreender como não se deixar levar pelas loucuras da vida ou por essas tempestades que passam na nossa existência. Essencialmente, nós somos divinos. Essencialmente, somos transcendentes, ou seja, buscamos sempre algo além de nós mesmos. Mas, como falamos, se somos essência divina, se temos a perfeição já em nós, que é isso que significa centelha divina, por que eu não manifesto essa perfeição? Por que eu manifesto apenas os meus defeitos, as minhas sabotagens, as coisas ruins que tem em mim? Por que eu não consigo sentir essa plenitude dentro de mim? E entender então quem é esse eu neste momento. Para entendermos isso, nós vamos ver que o curso ele se divide em 3 grandes partes importantes que significa a nossa multiexistência. Nós vivemos simultaneamente em 3 existências diferentes, em 3 níveis existenciais. Somos esses seres multiexistenciais. Então nós veremos, por exemplo, o eu da matéria, que é esse eu, essa persona, e daí eu me apresentar como estou Margarete Áquila, porque eu estou representada pela Margarete Áquila neste momento de existência material, mas que como seres eternos acredito que possa ter muitos personagens ou muitas personas que vão aparecer nas minhas existências. Porém, nesse instante, na vida do ego que nós chamamos, na vida da matéria, estou Margarete Áquila. Esse é o primeiro nível de existência, que é o que nós mais conseguimos enxergar e compreender. Um segundo nível de existência seria o eu espiritual. Esse eu viajante, né, de tantos planetas, de tantas vidas, viajante tentando sempre um processo evolutivo, um processo de aprendizagem, para que eu possa expandir a minha consciência e acessar o terceiro nível, que é o eu em essência, esse eu perfeito, divino, não imutável, né? Esse ser imutável seja o meu centro, o meu eixo, refletindo em mim hoje, né, nesse meu mundo material, refletindo quem eu sou em essência. Por isso que eu falei, somos seres divinos, mas não conseguimos manifestar a plenitude. Por quê? Porque acessamos apenas a superfície desse primeiro nível de existência e muito pouco acessamos os outros 2 níveis. Então o curso vai trabalhar nesses 3 níveis que vocês vão ver conforme a gente vai conversando. Se formos olhar em nossos corpos sutis, falamos em 7 corpos, a partir do corpo físico e chegando até o nosso corpo átmico, que é a essência, que é a centelha. Hoje nós acessamos pouco, acessamos o corpo físico, o corpo etérico, que é o intermediário entre essa dimensão e a 4ª dimensão, o corpo emocional, que são as nossas emoções, o corpo mental, que são os nossos pensamentos. Acessamos esses 4 níveis apenas no estado em que estamos de consciência. Mas a ideia é que possamos acessar, por exemplo, o mental superior, o mundo das criações, da criatividade, onde conseguimos abstrair muito mais e olhar o todo muito mais de cima. Aí já estaríamos mesmo num nível do ser espiritual. E a partir daí, então, alcançarmos o búdico, o átmico, que são os 2 últimos corpos, onde acessamos a nossa centelha divina, o eu perfeito. Então, a ideia é fazer essa viagem, né? Essa viagem mental de estados de consciência, onde acessamos bem mais além do que o mundo do mental inferior, que é onde nós estamos atualmente.
muito dependentes e limitados às vezes por um cérebro que não é muito bem utilizado. Como eu já disse, nós somos seres transcendentes por natureza, ou seja, nós procuramos significado em tudo que fazemos. Para nós não existe como viver sem ter um significado, sem ter uma lógica, sem ter um sentido que nos dê como um farol, né, que nos guia, que nos dê bem essa trilha a seguir na nossa vida. Ainda somos incompletos quando estamos aqui vivenciando essa matéria e buscamos essa completude dentro de nós. E somos seres em transformação constante, então queiramos ou não, por bem ou por mal, nós vamos evoluir, nós vamos transcender, vamos ir além do nosso estado atual. Atualmente, e aí já falando da primeira parte, que é o que chamamos de ego, no curso a gente entra bem mais em detalhes sobre isso, a gente chama de ego porque o ego é uma parte da psique humana nesse nosso estado, que tem uma função muito importante, olha, duas grandes funções, mas ele intermedia muito as necessidades internas que temos com esse mundo fora, o que está acontecendo. Então ele faz essa intermediação entre esses dois universos. E ele tem funções muito importantes dentro de nós que nós vamos ver. Mas o importante é a gente entender que hoje a estrutura cerebral ela é feita em níveis, em camadas que nós chamamos. Algumas camadas que são acessíveis e outras que não são tão acessíveis porque não temos ferramentas e conhecimentos para lidar com elas. Hoje nós temos basicamente um primeiro nível só que a gente consegue perceber desse nosso ego. E o ego ele é importante, como eu disse, para montar toda uma estrutura de raciocínio e de pensamento, mexendo com pensamentos e emoções e ligando a mente ao corpo, ou seja, ele faz toda essa intermediação através do sistema límbico emocional, onde nós apreendemos o que acontece fora no mundo, criamos uma simulação, um modelo interno e a partir desse modelo interno, então nós agimos, reagimos e decidimos perante a vida. Mas para que a gente possa trabalhar internamente e entender este modelo do que está acontecendo fora de nós, nós usamos o que chamamos de estrutura de informações. Então temos ali toda a cultura da região, do país, do bairro onde moramos, da família em que vivemos, todas as crenças, ou seja, que eu acredito que seja o mundo, que sejam as pessoas, ou que eu acredito que seja eu mesma, usamos das crenças do que os nossos pais nos ensinaram, né, sobre quem somos, e a partir daí, então, usamos crenças, paradigmas, ou seja, como conseguimos entender o mundo, o universo, como conseguimos entender o nosso próprio universo, né? Usamos dos nossos vícios, dos nossos hábitos, tudo que está muito escondido até de nós mesmos. Então esses são níveis que nós não percebemos, cognitivos que chamamos, níveis profundos, onde de fato eles é quem decidem como vão construir o modelo do mundo, o modelo da vida ou até a própria autoimagem. Entende que o ego tem essa função grande de construir toda essa estrutura. Ele vai gerar então o que chamamos de filtros, baseados muito nas nossas crenças, para introduzir esse modelo dentro de nós, para interpretar o mundo e as situações e até mesmo o que acontece dentro da gente. E esses filtros muitas vezes são deturpados por crenças que são muito limitantes dentro de nós. Esses filtros, nós chamamos de mecanismos de defesa, distorções de pensamento, que é justamente que são feitos para encaixar as nossas crenças dentro do que é verdade para nós.
as crenças, elas dão muito chão de como pensar sobre a vida, né? Então, se nós sofremos qualquer tipo de conflito, pode escrever que você está ou usando o mecanismo de defesa, uma distorção para que se encaixe exatamente nas suas crenças, nessa estrutura de informações que você tem, e gerando raciocínios. Por isso que cada um que vê a mesma situação define de forma diferente. Não, mas eu acho isso, não, mas eu acho aquilo. Por quê? Porque cada um vai construindo esse modelo interno dependendo das crenças que tem, dependendo da autoimagem, dependendo dos paradigmas que essa pessoa vive, né, na vida dela. Então, o ego, ele tem essa função. E justamente porque ele tem duas grandes funções muito importantes, que é uma, muito importante, eu vou me apegar a tudo aquilo que me dá prazer, aquilo que eu me sinto seguro. E uma outra função muito importante que é eu vou afastar de mim tudo aquilo que não me dá prazer, tudo aquilo que me assusta ou que vai me deixar inseguro e que ameace de alguma maneira a minha sobrevivência, seja isso no físico ou seja isso no psíquico, emocional. Com essas duas grandes funções é que ele vai criando muitos conflitos quando ele faz a leitura dessa base de dados. Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa medrosa, que eu tenho muito o medo incutido nas minhas crenças e na minha autoimagem, não confio muito em mim, enfim, o que acontece? Ele vai, então, tudo que ele ver, ele vai olhar com uma certa desconfiança. Por quê? Porque ele vai falar, meu Deus, essa pessoa vai me enganar. Não, mas eu acho que aquele ali está mentindo para mim. Aquele ali me diz bom dia, mas eu não sei se ele gosta de mim mesmo. Então, tudo que a pessoa for interpretar, ela vai interpretar muito baseado nesse medo, nessa insegurança. E isso faz, então, com que a gente se afaste de muitas situações, evite muitas situações, ou que a gente se apegue a muitas coisas que nos deixam seguros. E isso gera um conflito imenso dentro do ego. Então, se você sente qualquer tipo de conflito, é o seu ego quem está construindo esse conflito. E é justamente isso que nos limita muito na vida. Se você sente às vezes que sabota a sua vida, se você sente que não enfrenta a vida por medo de algumas situações, se você se vê limitado nas relações, nunca dá certo os seus relacionamentos, ou sempre a vida é sempre perigosa para você, ou ela é um fardo, pode escrever que é o ego que está restringindo a sua condição de acessar aquele nível superior do ser, onde nos encontramos mais em paz e em harmonia. Quanto mais presos estivermos ao nosso ego, mais difícil a nossa vida será, mais pesada ela se tornará. Sabe aquela vozinha que fica na sua cabeça que não deixa você em paz? Pois é, essa é a voz do ego, e que nós deixamos com que essa mente do ego, né, essa parte da mente, tome conta da mente inteira, como se isso de fato fosse o que somos em essência. Nós, principalmente os ocidentais, não fomos criados para duvidar do que pensamos, e esse é um grande erro que nós cometemos. Os orientais têm mais essa condição, eles compreendem mais que às vezes a mente nos engana, que essa base de dados pode ser bastante errada ou bastante limitante, que a nossa linha de raciocínio, de interpretação do mundo pode ser equivocada. Eles têm mais essa visão. Nós ainda somos novinhos nesse sentido e agora a neurociência está ajudando muito a entendermos isso. Nós de fato precisamos duvidar daquilo que pensamos, questionar, ter condições de dar uma base de informações mais consistente para que possamos tomar decisões mais interessantes ou mais inteligentes. Com isso, então, precisamos entender muito as nossas emoções. Vamos entender a ligação do que acontece quando pensamos e sentimos e essa ligação com o corpo. Raramente nós nos lembramos que o corpo está ligado à mente. Quer ver? Se eu perguntar para você, você sabe como está o seu dedinho do pé?
Duvido que você saiba. Você só está sabendo agora porque eu perguntei. Se você prestar atenção, você praticamente não sabe nada do que está acontecendo no seu corpo nesse instante, porque nos separamos muito dele. E veremos então que de fato ele é um objeto importantíssimo que estamos aqui usando nessa nossa vida, né, da persona, que está propiciando condições de estarmos aqui aprendendo neste momento. Mas pouco nos ligamos a isso. Então nós vamos ver um pouco de psiconeuroendócrino-imunologia, que é uma ciência relativamente nova, de 50 anos para cá, onde os pesquisadores percebem que tudo que eu penso e tudo que eu sinto geram químicas e processos hormonais que vão alterar totalmente o meu corpo, criando, por exemplo, doenças em todos os níveis. Então, nossas doenças não são só emocionais e mentais, psíquicas, elas também são físicas, de acordo com aquilo que eu penso. E se compreendermos isso, compreenderemos por que nossas doenças nos atacam, doenças autoimunes e coisas do gênero, onde perceberemos que tudo está ligado num sistema bem complexo, que começa aqui no nosso sistema límbico, no sistema emocional, que parte para o hipotálamo, trabalhando com vários sistemas, como o sistema nervoso autônomo, que cuida de todas as funções vegetativas, de todos os das nossas vísceras, do sistema endócrino, que cuida de todas as nossas glândulas, e do sistema imunológico como um todo, né? Então são sistemas bem complexos. Existe um diálogo entre tudo isso, daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso. Então, dependendo do meu padrão de crenças e de comportamento, eu vou gerar também doenças físicas correlatas, que tem a ver com isso. Por exemplo, a gente percebe perfis de uma pessoa com fibromialgia, por exemplo, que ela tem uma tendência ao catastrofismo, tem uma tendência ao vitimismo, isso tudo é egóico. Isso é do nível do ego, daqueles mecanismos de defesa que nós comentamos. Então, uma pessoa que tem um perfil desse, provavelmente vai desenvolver, o perfeccionismo também, provavelmente vai desenvolver uma fibromialgia, a depressão, que são pessoas que têm uma rejeição absoluta à vida, às situações da vida, que rejeita tudo o que está acontecendo, né, que não quer as coisas do jeito que são. O pânico, por exemplo, de pessoas que têm problemas de autoimagem, que têm uma insegurança interna, ou muitas vezes percebe que existe uma autocorrupção, não confia em si mesmo. Então ela tira o centro dela de segurança e coloca esse centro fora. Assim que ela coloca o centro dela fora, ela vai temer e vai ficar muito vulnerável a tudo que acontece. E assim por diante. Doenças autoimunes, de inversão de valores. Então, tudo que acontece aqui vai mexer com todo um sistema, ou órgãos específicos de choque, ou sistemas em doenças mais complexas que têm a ver muito com a identidade da pessoa. Isso tudo que eu falei foi da parte do ego, que é essa primeira existência. Nós vamos ficar aí umas 3 aulas olhando sobre isso, para que a gente só entenda essa estrutura, esse mecanismo. E a partir daí, então, vamos partir para o segundo nível do eu espiritual, de entendermos que somos muito mais do que esse ego. E para nós, a maior parte do curso vai ser isso. Como é que eu olho para mim em outros níveis? Como é que eu aproveito essas multi-existências em planos diferentes para que possa me ajudar? Essa é a parte da espiritualidade que vamos lidar com ela. Lidando com a consciência. Do movimento da própria consciência, é um movimento evolutivo natural que o ser humano vivencia, uns pela dor, outros pelo amor. Eu prefiro que, com o curso, seja pelo amor, que a gente aprenda a mudar antes de sofrer, pelo menos sofrer muito. Então, nós temos um nível ainda bastante grande de inconsciente, ou seja, aquilo que não está à luz da consciência, que eu não consigo processar
né, conscientemente, pela lógica, é porque são informações que ainda não me vêm à mente, eu tenho pouca conexão com isso. É olhar para esse inconsciente, então nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, entender como ele funciona, criar um diálogo com esse inconsciente, para que ele possa vir à tona. Essa que é a ideia de entender o ego. Tudo aquilo que eu escondo de mim mesmo, que eu posso ver dentro de mim, para que esse ego comece a ser trabalhado, estruturado. E um ego estruturado, então, ele vai me levar para níveis que a gente chama de superconsciente. Um nível onde eu consigo enxergar melhor os meus processos e trabalhar além do ego. Ir além da mente, ir além do que eu penso. Como eu disse, o que eu penso pode ser bastante limitado. E para isso nós vamos estudar muito escalas de consciência, e David Hawkins é uma grande referência sobre escala de consciência, onde nós vamos estudar esses 3 níveis, né? Estamos no atual momento da humanidade, tanto nesse nível egóico que eu comentei, quanto em níveis já de procurar uma ética, uma moral, uma expansão da minha consciência para que eu sofra menos na minha vida, que é onde a gente vai ficar grande parte do nosso tempo, mais umas 3 aulas, onde a gente vai ver esse eu espiritual com mais detalhes, né? As aulas são extensas, então a gente vai ver bastante sobre isso. Mas ele diz lá, ele montou uma escala falando cientificamente da consciência de 0 a 1000, ele foi construindo uma escala. Quais as emoções que eu sinto e em que nível eu estou nessa minha expansão de consciência. Então, os primeiros egóicos que eu falei da tristeza, da apatia, né, da vergonha de existir, do medo, que são os níveis mais restritos de consciência, a gente começa a expandir, onde entramos ali no desejo de coisas melhores, na raiva, porque eu quero conseguir aquilo, então eu posso usar, né, como uma alavanca para conseguir algo que eu quero, e da arrogância, do orgulho, que é mais ou menos a fase que a humanidade está, né? A gente percebe que nós estamos muito no nível da raiva, muito no nível do orgulho, que é o nível da humanidade, da grande parte da humanidade. E David Hawkins fala então que nós estamos num turning point, num ponto de virada, que é muito interessante, que é o ponto da coragem. Que eu acho que esse é o ponto onde nós começamos a olhar além da nossa mente. A coragem de quê? A coragem de usar ferramentas que nos permitam sair desse estado de escravidão, desse estado de medo e começar a expandir as condições internas de liberdade. Eu conseguir caber dentro da minha roupa, de eu conseguir caminhar pela vida com mais serenidade. Esse turning point, ele exige algumas coisas, alguns pré-requisitos. Os pré-requisitos de eu olhar para o impermanente e para o permanente. O impermanente é tudo isso que está aqui. Todo dinheiro, poder, status, diplomas, né, e honrarias que nós vivemos neste momento nosso, isso tudo é impermanente, porque nós sabemos que assim que morremos, tudo isso não vai com a gente. Não adianta você ser enterrado no seu caixão cheio de ouro, porque você não vai levar nada disso para você. Mas começar a olhar o turning point da coragem na mudança de paradigmas. Então, olhar não mais para o impermanente, mas começar a olhar corajosamente para o permanente. E o permanente é tudo aquilo que não tiram da gente. Os nossos valores, quem somos em essência, o que é importante para nós, o amor que conquistamos, o conhecimento, o esforço interno de mudanças do meu comportamento, do meu estado de consciência, tudo isso ninguém me tira. Os meus talentos, ninguém consegue roubar, nada disso destrói aqui na Terra. Então, quando eu começo a olhar corajosamente para aquilo que é permanente, quando eu começo a ter esperança de que eu realmente posso chegar lá, então eu estou com a coragem de transformar o meu momento
Coragem é um ponto de virada da minha expansão de consciência. Nós olhamos hoje só, sabe quando você vê um bolo lindo, todo decorado, de preferência de chocolate bem cremoso, bem docinho? Muito bem. Quando a gente olha a realidade, é esse bolo inteiro. A realidade é uma só. Porém, dependendo do meu estado de consciência, eu só consigo ver um pedacinho desse bolo. Sabe quando você corta? Quando você está de regime, você corta um filezinho assim, bem pequenininho do bolo. Pois é, a gente só vê esse pedacinho bem fininho do bolo, que é a realidade que conseguimos enxergar. E a gente só enxerga esse pedacinho da realidade. Para que a gente possa enxergar a realidade total, nós precisamos ampliar a nossa consciência, ampliar os nossos paradigmas, para que a gente consiga, de fato, enxergar o bolo inteiro. Isso é uma coisa que nós vamos falar muito. Por que eu só consigo enxergar parte das coisas e não o todo? Porque eu só consigo enxergar o todo quando eu vou expandindo a minha consciência. E é muito interessante porque isso é uma coisa que acontece no dia a dia. Eu costumo sempre falar nas minhas aulas. Uma vez eu fui varrer a calçada da rua e eu planto árvores que deem muita flor. E eu vi que tinha ventado muito, tinha um tapete de flores amarelas no chão que eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, que coisa mais linda! Fiquei encantada e não queria nem varrer a calçada por causa disso. E aí a velhinha, a senhorinha que estava do lado da minha casa, minha vizinha, estava também varrendo a calçada. Aí eu falei, nossa, olha que lindo, não dá nem vontade de varrer, um tapete de flores, que coisa mais linda. E ela falou assim, nossa, mas dá tanto trabalho, né? Tanto lixo que a gente tem que varrer. E eu fiquei assim, falei, nossa, né? Fiquei chocada, porque as opiniões eram tão diferentes, quer dizer, a realidade era a mesma. Era um tapete de pétalas de flores amarelas que tinha no chão. Só que ela só conseguiu ver uma parte, que era da vassoura e o do esforço que ela ia fazer para varrer, né? Embora eu tivesse na minha calçada a maior parte. E eu não, eu estava olhando a beleza, me encantando com aquele presente da natureza. Quer dizer, eu estava conseguindo enxergar um pouquinho mais do que ela, dessa realidade do todo, né? Ela estava num estado de consciência bastante restrito, portanto ela via a realidade como muito restrita. Eu, num estado de consciência um pouco mais lúdico, mais voltado, como eu sou, para a arte, para a beleza e tudo mais, eu consegui enxergar um pedacinho a mais dessa realidade. Mesmo assim, nós duas ainda estamos limitadas, porque o bolo inteiro a gente ainda não conseguiu ver. O que seria ver o bolo inteiro? Muito provavelmente a gente se sentiria parte daquela natureza, sentiria encantamento com aquela beleza natural e nunca veria aquilo como um lixo e nem precisaria varrer se fosse ver. Estaríamos totalmente integradas naquilo. Então vamos falar muito da realidade ampliada, de como alcançarmos uma realidade ampliada acessando estados de consciência diferentes. Para isso nós vamos trabalhar muito ondas cerebrais, compreendendo todos os estados de consciência, porque dependem das ondas do nosso cérebro. Se o nosso cérebro está muito acelerado, num certo nível, num nível médio de acelerar, nós vamos ver a realidade mais nua, crua, dolorida do ego. Se baixarmos as nossas ondas, nós veremos as coisas mais bonitas, mais belas, nos sentiremos mais integrados a tudo. E se dermos uma elevada muito grande, como são as ondas gama que a gente conhece do cérebro, nós perceberemos a realidade total. Aí sim, nós veremos a beleza que é estarmos vivos neste instante, abençoando essa grande oportunidade de viver. Isso nós vamos ver também nesse eu espiritual, sobre os sistemas energéticos, os chakras. Então, olharemos com calma, chakra a chakra, e o que isso significa em termos de estado de consciência, porque estamos prisioneiros em determinados chakras, dependendo do apego. Lembra do ego, que se apega àquilo que dá prazer? Dependendo do nível de apego que temos, se temos apego ao poder, estaremos mais
vidrados e presos aqui no nosso chakra do plexo solar. Se estivermos mais apegados ao medo, estaremos nos chakras mais baixos, ao amor, vamos subindo até os nossos sistemas energéticos mais elevados, que são estados de consciência ampliados. Então veremos esses estados de consciência no nível energético, que são os níveis dos nossos chakras. E também falando desse eu espiritual, falaremos de mediunidade e paranormalidade. Estudando o que é uma mediunidade saudável, o que é uma mediunidade patológica, e aí falando do autoconhecimento, ou seja, da nossa mente dentro deste processo mediúnico ou paranormal, né? Temos todo um processo de nos conectarmos com a multidimensão e, portanto, como é que podemos fazer essa conexão com a multidimensão de maneira saudável, que não prejudique a nós mesmos. Então vamos conhecer todos os nossos ciclo circadiano, a pineal e como funciona tudo isso dentro de nós, que tipos de doenças podem causar quando nós não sabemos utilizar a nossa mente e como podemos usar disso de forma saudável. Então é um tema bastante interessante e intrigante que as pessoas gostam bastante. Olhando aí, nós falamos até agora então dessa segunda parte do eu espiritual e por fim entraremos no eu em essência, que é a nossa última parte do curso, onde teremos aí mais 3 aulas, onde viveremos esse eu em essência, essa conexão com o eu profundo. Lembra que eu falamos do primeiro nível da vida física, desse momento em que estamos, um segundo nível do eu espiritual, que vivemos esse intercâmbio, porque somos seres transcendentes, não somos só corpo, mas somos também espíritos, e o terceiro nível, que é onde entramos no final do curso, falando do eu em essência. Como é que eu consigo, então, sair desse eu muito prisioneiro, muito egóico e consigo, através do eu espiritual, me conectar ao meu eu profundo? E perceberemos aí então que a nossa mente, o nosso cérebro, os nossos neurônios, eles podem ser treinados para se transformar. Como? Construindo uma nova realidade. Esse é um momento muito interessante. Como é que nós mexemos, por exemplo, nos recursos que eu falei que nós temos aí de 50 a 60 mil anos do nosso cérebro? Como é que nós podemos usar desses recursos dentro de nós para este processo evolutivo? Para isso nós vamos também conhecer muito dos poderes que existem no inconsciente. Vamos ter diálogos e conversas com o nosso inconsciente, porque nesse inconsciente não temos só coisa ruim, não. Nós temos também todas as habilidades que possuímos. Da mesma forma que o inconsciente constrói a doença pelos nossos processos egóicos conflitantes e restritos, ele também tem a cura, que é muito importante dos recursos que nós temos dentro de nós. Podemos ter esse diálogo mais profundo, porque com o eu inconsciente nós temos uma porta de acesso ao nosso eu em essência. Construir essa porta de acesso, onde conseguimos olhar para o nosso eu, trazer o melhor que existe dentro de nós, para aí sim colocarmos na nossa vida do dia a dia. Então perceberemos aí o grande poder que o inconsciente tem. É muito interessante notar que quando falamos em decisão, por exemplo, em livre-arbítrio, né, livre-arbítrio, a impressão que dá é que nós temos poderes sobre as nossas decisões. Mas a neurociência já provou que quem decide qualquer coisa é o inconsciente e não o consciente, como nós imaginamos. E isso já é provado cientificamente, ou seja, não é bem eu que estou decidindo, hoje eu vou usar verde, eu gosto de verde. Tá, mas por que eu gosto de verde? Não sei por que eu gosto de verde. Veio de algum lugar essa informação, não sei por que estou me inspirando hoje a usar verde. Isso tudo é inconsciente e nós não sabemos disso.
Mas podemos usar sim do livre-arbítrio porque nós já temos condições cerebrais, e nós vamos ver esses mecanismos, onde podemos questionar até as nossas decisões. Tá, mas por que eu vou usar verde? Não, mas eu queria saber por que eu vou usar verde. Será que é importante eu usar verde? Será que sou eu mesmo? Ou alguém me influenciou a usar verde desde criança? Então a gente começa a usar do livre-arbítrio de fato e de direito, com recursos que nós temos na mente, no neocórtex, que nós veremos para discutir ou mudar até as decisões, né, que o nosso inconsciente definiu. Nós temos aí 100 milissegundos hoje, em torno de 100 milissegundos, quando vamos decidir algo de real livre-arbítrio, ou seja, eu posso pensar sobre o que eu decidi, né? E podemos usar desse recurso, então, para nos conectarmos a valores, aquilo que realmente importa. Sabe quando você fala, estou fazendo regime, mas a hora que eu olho aquele brigadeiro, eu me traio. Imediatamente eu vou e pego. Mas eu não tinha decidido que eu ia fazer regime? Isso, né? O consciente brigando com o inconsciente, com os meus hábitos, né? Com as minhas carências internas, enfim, seja lá o que for, que te impulsione a comer muito doce. Mas se eu tiver ligada no meu livre-arbítrio, eu vou falar, a hora que eu vou pegar o brigadeiro, eu vou falar, não, deixa eu esperar 5 minutinhos para ver se essa vontade passa. Então, eu posso usar sim meu livre-arbítrio, desde que eu tenha muito claro na minha mente onde eu quero chegar. E assim nós vamos questionar sobre hábitos e vícios, quais são os mecanismos que eu posso usar para estar mudando esses hábitos e esses vícios usando do meu livre-arbítrio de fato. A ideia é que, se eu tivesse que dar um exemplo sobre o eu essencial, pensem num lago, como vocês estão vendo aí na tela. Um lago que tem uma superfície, mas é um lago bem fundo, que tem lá a sua profundidade. Imaginem que o eu do ego é a superfície desse lago. Esse lago tem ondinhas, porque o vento bate, porque a chuva cai, porque os barcos passam, enfim, existe todo um movimento nessa superfície. Isso é o eu do ego, é o eu neste mundo da impermanência. E imagine o fundo desse lago, que vem logo aí do lado, esse fundo plácido, sereno, tranquilo, onde é o eu essencial, onde eu estou em essência. Nós veremos ferramentas onde podemos, para criar uma nova realidade, podemos sair da superfície e entrarmos no fundo desse lago. E assim que desejarmos, por escolha, nós vamos até a superfície e vivenciamos tudo que a vida tem a nos trazer, mas logo em seguida conseguimos mergulhar de novo no fundo plácido desse lago. E assim vamos, pela escolha e por ferramentas que vamos ver no curso, ora estar na superfície, na loucura do dia a dia, etc., mas por escolha e não mais por escravidão. Ora, eu volto ao meu eixo, que é aquilo que chamamos de centro que temos dentro de nós, criando ferramentas importantes. Então, nós vamos ver aí a ferramenta do observador, desse eu em essência começar a gerenciar a mente do ego, gerenciar esses conflitos, conseguir olhar mais profundamente naquela estrutura de pensamento que temos para analisar o que está acontecendo, o que está me escravizando, usando das ferramentas importantíssimas do desapego, que nós veremos com bastante vagar, porque ela é uma ferramenta fantástica, que podemos nos desapegar, que o ego ele é louco para se apegar em alguma coisa, a gente vai dar um jeito de aprender a desapegar e não julgar, por exemplo, que são ferramentas fantásticas também, que o ego ele tem a mania de julgar, de predizer, de prever problemas. Então nós vamos ver o não julgamento, que é a mente plácida mesmo, de apenas observar as coisas,
e não julgar o tempo todo. Nem todo momento é importante julgar. A maior parte deles nós podemos nos manter à distância, observando sem julgar. A não resistência, que é uma outra ferramenta fantástica, ou seja, aceitarmos o que é. Hoje nós temos muita dificuldade na aceitação do que acontece. Nós ficamos lutando internamente o tempo todo, mas eu não quero que seja assim, mas por que é assim? Eu fiz de tudo para ser diferente e eu venho com uma ideia, de repente acontece outra. Então nós resistimos o tempo todo e essa resistência cansa, essa resistência esgota. Então nós veremos também essa ferramenta de entender o que é essa não resistência ao que é. Ferramentas como o silêncio da mente, que será vital para compreendermos como trabalhar com os espaços. Então, por exemplo, observe bem a minha mão. Entre aqui e aqui, você criou um silêncio. Esse silêncio da mente, ele é essencial, porque a nossa mente hoje não para. É extremamente acelerada, é exaustiva, é repetitiva naquilo que pensa. Não sei se você tem isso, mas quando algo nos preocupa, a gente entra nesse looping, né, de repetição interna, de excesso de pensamentos, e vamos observar esse silêncio, que é algo importantíssimo para trazer calma. Vamos observar mais o silêncio do que o barulho, então são ferramentas importantes. A negação do tempo, ou seja, vivermos totalmente no presente, na presença. Vivemos intensamente esse momento em que estamos aqui ouvindo isso, em que estamos vivendo esse conhecimento, né? E perceber que viver no momento presente vai trazer essa placidez, esse fundo de lago que nós precisamos tanto para vivenciar a nossa vida. E por fim, amarrar tudo isso com o propósito e o sentido de vida. Para que eu possa entender a minha missão primária, a missão do ser, de eu compreender quem eu sou, qual é o meu centro, onde eu encontro segurança, como é que eu me mantenho seguro nas minhas decisões, nos caminhos a seguir, na forma de enxergar o mundo, onde está a minha força, o meu enraizamento nas situações difíceis de vida. Assim que eu percebo isso, eu construo o que eu chamo a missão secundária, que é a missão do fazer. O que eu fizer tem que estar totalmente conectado com quem eu sou em essência. Para quê? Para fazer sentido. Para fazer sentido, para ter uma lógica. Eu só faço aquilo que reflete quem eu sou em essência, que tem a ver com as minhas habilidades, com as minhas condições, com as minhas fortalezas, para que eu possa caminhar na vida criando uma lógica, amarrando. Sabe quando você vai amarrando pedacinhos de pano e vai construindo uma colcha? É mais ou menos isso. Faz sentido eu fazer isso hoje? Sim, faz sentido, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então eu trago esse futuro para o meu presente e vivencio esse meu presente com muita sabedoria. Eu sei por que eu estou fazendo isso. Ah, mas isso é meio chato, é meio cansativo. Mas é isso que vai me fazer chegar aonde eu quero. Então eu estou totalmente dentro da lógica, do sentido, do significado que eu quero para alcançar o meu propósito de vida. Então, meus queridos, isso basicamente é o que nós vamos falar no nosso curso. Convidando a todos vocês aí a entrarem no link da descrição do vídeo, para vocês conhecerem um pouco mais desse conteúdo, da programação de todo o nosso conteúdo. É um conteúdo vasto, eu falei só em linhas gerais para que a gente compreenda onde começamos, como caminhamos e aonde queremos chegar com isso tudo. Então, nos veremos aí no curso, estão todos convidados a essa grande jornada mental,
ao encontro do eu. Muito obrigada a todos, um beijo no coração e até lá!